Conta essa história aí, brother. Subcomandante Marcos e o zapatismo. Vamos lá. Oi, Níquel. Tudo bem? A gente tem que revelar uma coisa. O quê? Antes de iniciar a gravação, o Victor tá pedindo pra eu não ser sexy. O Níquel queria gravar o episódio inteiro fazendo voz. Então, quero dizer não. que estão me podando. Se você é contra, vá pro YouTube e deixa um comentário. E aproveita. Queremos Níquel Sexy e vai lá, clica no sininho, vai no Spotify, dá aquela 5 estrelinha e eu vou ser o novo subcomandante Marcos. Exato, Nick. O papo é justamente sobre esse. E é um tema que você aparentemente já sabe mais ou menos o que é, Só né? quando eu era criança, mas eu não lembro. Tá, mas o que você lembra do subcomandante Marcos? Que ele usava uma máscara. Tá, eu acho que já que você já disse, por favor, Emerson, joga na tela! Eu gosto que ele sempre tem um cachimbo embaixo da máscara, que é mais legal. E aí? Assassino, um anjo? Calma, São as duas variáveis. Só existem dois tipos de pessoas. Bem, o que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro um pouquinho sobre a origem dele, o que se sabe sobre ele e algumas teorias de conspiração também. Que eu vim aqui pra desinformar. Que o negócio é o seguinte, a gente tá falando de um brother, que é o tal do subcomandante Marcos, é assim que ele se auto-intitula, mas é importante deixar já claro pro ouvinte que não se sabe o nome dele. Ele se auto-intitula ou se intitulava, eu vou entrar nesse momento, Subcomandante Marcos. E esse cara, ele... Pseudônimo. É, um pseudônimo. Muito bom. Você ficou muito orgulhoso, cara, de você ter acertado. Parabéns, nego. Gostei bastante. É isso aí, estamos conseguindo. Bem, ele é basicamente um revolucionário mexicano. Sabe? Mexicano? Mexicano. Do zapatismo não é sabia um movimento em homenagem a Emiliano Zapata. Que era da Colômbia. Sabe o Emiliano Zapata? Aquele Ele é revolucionário que tem um bigodão e tal. Ele participou da Revolução Mexicana. E essa revolução, ela, enfim, até conseguiu mais coisas, mas no fim, foi uma galera que foi cooptada, que foi derrubada pelo governo e tudo mais. Não deu certo, tá ligado? Resumindo. E o ponto é justamente que quando o subcomandante Marcos, ele se auto-intitula zapatista, né? Um membro da continuidade do zapatismo, ele tá valorizando, sabe? Ele tá revivendo essa memória do Emiliano Zapata, tá ligado? Uhum. E é basicamente isso que ele é. Ele é um zapatista revolucionário. Que época é essa? O que é o Zapata? Vamos, vai aí. O Zapata, no início do século XX, 1910, mais ou menos, que ele e uma galera vai começar a lutar por reforma agrária no México. Porque o México, nessa época, ele parecia muito com o Brasil na mesma época também. E até hoje, que são grandes latifúndios, sabe? Uma pouca distribuição de terras, de riqueza também, né? Mas principalmente de terras, né? Reforma agrária é um puta tema. E, enfim, o ponto é que o nosso querido Emiliano Zapata, ele vai lutar contra a concentração de terras lá no México. E bem, Níquel, antes de eu entrar aqui no papo sobre o subcomandante Marcos, eu quero falar com você o quanto você valoriza os seus amigos. Você acha que você é um cara amigo? Ou tu é um cara, tipo assim, putz, já deu uns mole aí? Acho que eu deixo a desejar em manter continuidade em amizades, assim. Tipo, não sou o cara que liga pra todo mundo, porque eu tenho muitos amigos, daí é difícil tu... Pô, às vezes eu me lembro, faz tempo pouco, faz um ano que eu não falo com o brother aqui, porque as pessoas vão ficando velhas. Não, contigo eu evito mesmo. No seu caso, nós não somos amigos. É profissional. É profissional. Naquelas ainda. Mas eu, às vezes, tenho dificuldade em manter. Mas é uma coisa que as pessoas vão ficando velhas e vão cada vez diminuindo o círculo de amigos e diminuindo também o contato. Ir pra morrer sozinha como um gato doente que se afasta. Uhum. É bem verdade. E a amizade é um troço complexo, tá ligado? É um troço complexo porque quando você é familiar, já que você tem um laço eterno com a pessoa, ou quase isso, né? Não necessariamente, mas um laço muito rígido, você tenta resolver os problemas, né? E aí quando você vê um amigo ou um colega fazendo muita merda, ou que falou muita merda pra você, existe o botão de vou embora, não quero mais ser amigo desse cara ou dessa mina, sabe? Às vezes a pessoa sai. às vezes a pessoa, te xingou, ofendeu tua família, tá ligado? E aí, às vezes, tem um atrito muito grande e você consegue romper esse laço, né? São poucos amigos que a gente não tem essa opção. E até temos alguns amigos assim. Mas eu acho que é normal. Acho que é normal ir ficando velho e aí o grupo vai ficando menor,
Mas sabe? tu te policia pra manter contato com teus amigos? Tem alguns que especialmente, eu tenho... Que são pessoas muito boas, sabe? Quando a pessoa, na minha cabeça, ela é muito boa, eu fico muito, tipo... Eu não tô falando de você, Nick. Ah, sim. Lá Você no- gosta de elogiar, eu sou Problema. muito foda, velho. Ô, Nick. Eu sou uma pessoa muito boa, Entendi. empático. Muito empática. Essa aí, uou, Ah. é a sua melhor qualidade. Ó, Que quando foi? faz, eu faço também, porque eu quero sentir também O quê? O o movimento- trackpad do notebook. De tão empático que eu sou. Perfeito. Moleque. Ah, você tá me imitando nesses fim de semana todo também. Tá, mas então tu te acha o amigão. Não. Acho que tem alguns amigos que eu consigo manter o conto, forçar um pouquinho a barra, sabe? Mas também acho que eu deixo a desejar um pouco com outros, infelizmente. E também tem uma coisa. Ah, não, é que tu morava em Angra, agora tu tá no Rio de Janeiro. Tu também passou por um processo ainda, mas Mas é que o brusco. teu processo vai começar agora. Os novos amigos que eu vou fazer no Rio, né? Não só isso. Tu vai começar a perder a afinidade. Já tá em outro... Já tá inserido numa outra parada. Porque tu faz podcast, tu vive podcast, já é estranho pra caralho. Uhum. E aí, com o tempo, talvez tu vá perdendo laços de referência. Papo reto. Isso aí é muito louco. Por exemplo, tipo, eu moro há muito tempo em São Paulo e faço umas outras... Também trabalho com um ramo que é um pouquinho mais estranho e não tão comum assim, né? E aí eu noto que às vezes tem... É que tem os amigos que tu tá criado... Tu tem um laço que é muito mais do que esse tipo de afinidade, né? Que tu até passa um pano não, quando que a pessoa fala foda-se, uma né? merda. Até pros meus amigos, tipo, os que eu continuo sendo amigo no som, os caras nada a ver, assim. Os caras trampam, sei lá, num banco, ou sei lá, trampam no bagulho, nada a ver comigo, não tem os mesmos... geralmente- Voto numa rapaziada complicada. Alguns deles. Voto numa galera aí complexa. Dependendo do grupo de WhatsApp, tem os 60% ali. Os 60% vê umas figurinhas boas. Tu ri, mas tu não... É engraçado, mas não dá pra discutir muito. Perfeito. E aí, com o tempo, tu vai te apegando aos laços mais importantes, né? Aham. Quer pensar, pô, se eu tivesse um filho, eu deixaria esse meu amigo cuidar? Sim. Sim. Essa é a bússola. Entendi. Mas aí tu nota que, sei lá, até os filmes e as séries que tu vai falar, ou até... Os assuntos, né? Muda muito, é estranho. É estranho. Então, mas eu acho que esses aí não são amigos tão grandes quanto alguns amigos que você, principalmente, talvez você vai concordar comigo, tem amigos que você compartilhou sonhos e tal, Uhum. velho. E esses amigos aí, o laço de você ter um sonho junto com um amigo é um laço muito mais difícil de você quebrar porque você entrou muito profundo em quem ele é e ele em você. Parece muito sexo gay. Uhum. Mas o meu ponto é, tipo, parece que vocês realmente compartilham... Penetraram um ou outro. compartilham de um lance muito, muito profundo um Olha do pra mim outro. falando isso. Tá bom, né? Eu não vou fazer jamais. Dá a mão pra mim. Tá bom, não vou. Vamos fazer esse episódio de mãos dadas. Não, Nick, eu... Olha Tá, pra mim. fala. Quero penetrar Tá bom, no teu âmago. eu vou penetrar. Olha pra mim. O dentinho chupando é foda. Quando chupa o dente, me fode. Ah, isso é demais, isso é demais. Nossa senhora. Mas É. aí é justamente isso que eu tô falando. Uhum. Só que do jeito muito melhor. Mas eu entendi. Entendeu? Os laços esses da alma ficam mais estranho perder os outros. Bastante. Mas faz parte, né? Também acho que é importante você saber quando parar, né? Quando teu amigo tá muito viajante e muito... Ou amiga, né? Tô generalizando. Tá muito fora de quem você é, do que você acredita. Às vezes também não é bom. Eu entendo, mas eu não tenho essa vontade. Eu gosto dos meus amigos assim. Gosto das pessoas, por mais que eu discorde de várias paradas assim. A não ser que o cara, sei lá, metralhou uma escola. Aí, dependendo, Cara, a gente se afasta um pouco. tipo, eu cresci com uns amigos que são muito preconceituosos, tá ligado? Por exemplo. Uhum. É muito. E tá ligado? Não é aquele tipo assim, não, você pode fazer o que você quiser entre quatro paredes. Só não vai fazer na frente dos meus filhos, sabe? Não. Nem entre quatro paredes. Você não pode, sabe? Derruba a parede! É exatamente isso. Tipo, esse nível, assim. E aí, isso aí é difícil, entendeu? Tipo, é uma parada, tá errado, não pode. Tá errado, não pode. E aí putz, não consigo. Aí é demais, tá ligado? Tem um montão de gente LGBT, por exemplo, que, pô, eu amo. E aí eu sinto que eu tô agredindo essas pessoas também, sabe? Eu te entendo. Desse nível. Beleza, Nick, mas por que eu tô falando isso aqui? Porque o subcomandante Marcos
ele... Aparentemente, ele leva muito a sério esse negócio de amizade. Por quê? Porque chegou num momento da vida dele, mais especificamente em 2014, que o nosso querido, ele vai botar muita gente pra se questionar, porque ele vai fazer uma publicação, né, publicamente vai falar: o subcomandante Marcos não existe mais. Ele vai falar. E todo mundo, ih, caralho, Marketing tá bom. doido, isso é doido. Agora, em seu lugar surge, ele falando, O X do Elon Musk. o subcomandante insurgente Galeano. Que é Trocou de nome. um nome do amigo dele que foi morto, assassinado em uma emboscada por paramilitares mexicanos em Mas 2014. ele sabe que não é assim que funciona, né? Como A assim? pessoa morre e tu rouba o nome. Ele sabe que não é assim. Não, Ele não é muito inteligente, não. não, Nick, você vai se Ficar fuder. morreu, vou pegar o nome dele pra mim. Não, Nick, o ponto, você entendeu o ponto? O ponto é Pegar que as- ele... Nick, para. O ponto é que ele, tipo assim, o subcomandante Marcos, ele também é o que ele mesmo se intitula uma ideia, um conceito. O nome dele não é Marcos. É. Sabe? Ele é uma parada. E quando morreu o amigo dele, ele quis homenagear. Você não concordou? Não, não é essa questão. A partir de agora. Olha, câmera, fecha nessa câmera. Me chamo Gugu Liberato. Moleque otário, Porque eu gosto muito do Gugu. Entendi. E a partir de agora eu sou o Gugu. O Gugu morreu, não tá usando o nome. É a mesma lógica. É igual. Eu entendi, mas eu não gostei muito, mas eu entendi. O insurgente Galeano não é tão bom. Ah, não sei, eu acho que poderia ter um esquadrão com esse nome, mas assumir o novo nome da parada eu acho meio estranho. Ué, cara, Podia fazer uma parada em é homenagem. porque não existe nenhum nem outro na vida real, né? O subcomandante Marcos, ele é um personagem Sim, mas não tá... alegórico. Quando ele criou o subcomandante Marcos, não estava atrelado a uma personalidade. Agora ele tá pegando a uma pessoa que existiu. Sim, e tal. que é importante pro movimento Beleza, revolucionário. Mas é uma questão de branding que eu não concordo. Você acha que é ruim quando uma marca muda Podia de ser nome? um exército com esse nome, podia ser uma data com esse nome, podia ser várias paradas. Mas, menos o estádio, que eu não gosto quando muda o nome do estádio. Mas isso não. Perfeito. Bem, comentando um pouquinho sobre a trajetória do nosso querido subcomandante Marcos, ele provavelmente nasceu entre os anos 50 e 60. Provavelmente. A gente não sabe a idade dele exata. Tem bastante gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A verdade é essa. E ele, aparentemente, é de uma família de classe média, assim, porque é um cara muito letrado e estudante. Ele mesmo já deixou claro que ele era professor, óbvio, né? E muitas pessoas pegam essas informações e montam, né, uma personalidade. O nosso queridão, ele foi professor de filosofia, né? Tinha que ser, o raça. E ele depois começou a frequentar uns ambientes acadêmicos, né, de professores e tudo mais. Ele começou a estudar sobre a história do México e foi vendo que, pô, umas injustiças profundas que, né, cicatrizaram muito mal a sociedade de hoje do México. Esse nosso queridão, o subcomandante Marcos, ele testemunhou as desigualdades sociais profundas que tem no México. Começou a ver uma fome muito grande e gente rica muito poderosa. E convivendo lado a lado. Algo bem parecido com o Brasil em alguns aspectos também. Alguns não, em vários aspectos. E ele também começou a perceber que no México, em especial, a comunidade indígena sofreu uma perseguição absurda. Onde terras indígenas eram griladas, sabe, né, grilagem, e fazendo com que muita gente perdesse, muitos povos indígenas perdessem, e vinham, né, os tratores e Foda-se aí. o neoliberalismo engolisse a terra, né? Bem, acontece que o nosso querido aí, né, até aí tudo bem, até agora você não viu nada demais, né, é um brother de humanas aí. Não, uns 30 amigos teu. No mínimo. Vários que eu cortei o laço. O nosso querido, entretanto, em 1980, ele viu que o México estava passando por um momento muito complicado, de muita agitação política, principalmente por conta de um tratado. Eu tô falando do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. O NAFTA, de forma bem resumida, é um acordo onde diminuiu os impostos das relações comerciais entre Canadá, México, Estados Unidos, eu acho que tinha mais um país que eu esqueci, mas os países da América do Norte. Resumindo, o Estado, ele ganharia menos dinheiro e os empresários ganhariam mais nas relações comerciais entre eles, sabe? Um acordo econômico, um Mercosul da vida, sabe?
Tem vários, né? Tem vários, mas esse, de acordo com o subcomandante Ele Marcos... sentia que prejudicava o México ou ele sentia que prejudicava os pobres em geral, de todos os países? Então, cara... Não se sabe. Não, esse é o debate. Se prejudica os pobres, também prejudica o México. Porque o México também são os pobres. Não, mas não é, eu digo específico de um país, sabe? Ah, tá, agora eu entendi o que você quis dizer, desculpa. O México, né? Era ruim, era algo ruim pra população. Porque dificilmente os Estados Unidos vão entrar num acordo que vai ser... Não, não vai. Só não vai. O que acontece, Ale? Nosso querido, ele vai ver o NAFTA e ele fala, não, aí é demais. Aí é demais... Começou a tremer, preciso fazer alguma coisa. E em 1983, ele vai juntar um grupo de ativistas, intelectuais e guerrilheiros para montar o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Esse salto que deve ser louco, né? Nossa, Esse salto que salto. É a discussão, né? É. Que é do tipo, pô, beleza, aqui todo mundo já compartilhou vários posts irados, todo mundo já... E aí, vamos fazer o... Porque uma coisa é você compartilhar um post, ir pra rua, bater uma panelinha, né? Vou boicotar aquela empresa. Beleza. Agora, vou pegar uma K-47 e dar tiro... Vamos sequestrar vamos botar embaixador? uma bomba nessa... Vamos pegar o embaixador pra levar pro baile do Jaca, tá ligado? Pra dar um apavoro. Aí, entendeu? É isso aí que distingue as coisas, sabe? E eu não tô falando qual lado tá certo não, tá? Longe de falar. Não quero entrar nessa discussão. Não tô aqui pra isso. Porque tá parecendo que eu tô exaltando, né? Tipo... Não, a gente só tá dizendo que é uma grande mudança. Existe uma distância e... Enfim, né? A gente sempre fala que eu sempre acho que vai acontecer e nunca acontece, né, Jonathan? O quê? Não, eu sempre acho que vai aparecer esses grupos no Brasil e nunca acontece. Desde né? o início do podcast. E as minhas previsões não são sempre acertadas. Na verdade, Nico, eu acho que você é o cara com as piores previsões que eu já vi na minha vida, na verdade. Eu gosto que, quando eu fazia podcast antes, né? De fazer contigo, eu fazia com o Lima lá. E aí tem lá que o Uber jamais funcionaria. Você falou isso? Você falou exatamente isso? Muito foda. Também muito foda. Da piada que seria o Trump se eleger, do Bolsonaro se eleger, do Airbnb funcionar também no Brasil. Eu falei todas as coisas que é impossível. Tu falou? Falei. Caramba, tem gravado, assim, tipo, é impossível. Cara, moleque, tu é muito, muito ruim de previsão, cara. É surpreendente, assim. Mas eu acho que não é nem pra você ser ruim de previsão, é que você é muito arrogante. Aí vai soar como... E também o número de previsões que eu faço, né? Toda hora eu falo que isso não é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Qualquer coisa, sem o mínimo conhecimento. Cara, é isso que eu tô falando. Esse ano o carnaval não vai dar certo. Tipo, Carnaval do Rio caiu. Caralho. E aí o recorde, né? O maior número de... Mas eu sou julgado só pelos meus erros. Esse que é o problema, cara. Perfeito, Nick. Perfeito. Tudo certo? Beleza? Tudo. Até agora, tô adorando, Vitor. Exatamente. Muito bem. Você é um amigo. O nosso querido Zapata, né? O falecido, ele é um símbolo, né? Porque ele vai enfrentar, né? Os latifundiários do México. E quando eles criam esse exército de guerrilheiros, ele bota o nome dele, né? Exército Zapatista de Libertação Nacional. O Emiliano Zapata, ele tinha um bigode mais... Eu acho que é o bigode mais irado da história. Tem um outro concorrente, que é Putz, é o cara que fez a unificação da Alemanha, eu esqueci dele agora. O Otto von Bismarck. Também tem um bigodão. Mas eu acho que o do Emiliano Zapata vence. Né? Já que é que gosta de bigode aí. Beleza. A gente, quando... Tem o Olívio Dutra também, só. Show. O que acontece? O nosso queridão, já com esse grupo, eles precisavam de um líder, mas ele não queria pessoalizar o grupo. Um movimento bem interessante, né? Que acho que, ainda mais pra gente que cria coisa, é muito normal que, às vezes, pessoalizar o projeto pode ser uma boa, pode ser uma ruim, né? Tem esse dilema, né? Quanto tu pensa nisso, hein? Tu deve pensar bastante, não? Eu penso muito. Aí, ó. Isso é subcomandante Vitor. Você criar um personagem, né? Eu criar um personagem? O que apresenta história em meia hora, o que vem aqui, vem sempre mascarado. Você quer que eu faça isso? Se eu pudesse desenhar a máscara. Não, Nico, que sugestão horrível. Não, cara, daí tu vai ser que nem tu acha que não existe, mas o Bolívia... É verdade. É isso aí, ele é o subcomandante Marcos do conteúdo de futebol. É verdade. Não, sim, mas o lance de pessoalizar ou não é muito interessante, né? Porque às vezes algumas pessoas querem usar se já tem um nome, aí pessoaliza faz sentido, porque já quer trazer uma galera que te acompanha, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, se você quer que o projeto cresça e não você despessoaliza, sabe?
fala menos o seu nome, bota menos a sua cara, sabe? É um debate interessante, assim, com Eu ideias. acho que é interessante pra nós dois. O pessoal que tá ouvindo, não. Mas pra nós dois, a gente adora falar sobre isso. Né? Pessoalizar projeto? Pode ser. É. Desculpa, gente, verdade. Não, mas... Parece meio papo de nerdola, né? De podcast, né? Verdade. Bem, o ponto é que ele decidiu botar uma máscara de esquiador, né? Aquela máscara pra tapar tudo, né? De esquiador. Mas ele botou o buraquinho do cachimbo. Ele não é bobo, né? Fumarzinho, um cachimbinho. E aí isso acabou dando uma vibe, né? A estética dele, que é o que te pegou quando você era criança, não foi? Que você falou? Eu não sei. Aqui, quando eu tinha, acho que 13, eu passei essa fase de ser muito comunista, né? Muito... Achava do... Daí eu ficava estudando esses movimentos, essas coisinhas assim. Acho que era normal. Acho que não. Mas tudo bem. Ele vai, enfim, com essa máscara ganhar uma estética meio de mistério, meio de... Por não ter um rosto, ele não tem muita fraqueza até, né? Tipo, você não consegue identificar as fraquezas de um homem mascarado. É mais fácil ser um símbolo, né? É uma parada. É mais fácil de ser um símbolo, com certeza. Bem, e também era bom porque o governo não ia saber quem ele é e ia Mas é um perigo do caralho também, né? Porque pode vir qualquer cara com uma máscara e fazer merda e falar que é ele, né? Isso daí é uma das teorias, mas depois a gente entra nelas. De qualquer forma, o ponto é que o que esse exército zapatista revolucionário queria? Ele queria, de forma bem genérica, vou resumir bem, basicamente, reforma agrária, mais urgente deles. Reforma agrária, respeito aos direitos territoriais e culturais das comunidades indígenas, olha que interessante. Acesso à educação e saúde adequadas e o fim da exploração e da opressão. Óbvio que esse último é mais subjetivo, mas é proposital. Foi a Xuxa que escreveu. Mas esse é pra encaixar novas pautas que forem aparecendo. Show baixo astral no final. Show baixo astral. De qualquer forma, até agora, tá tudo certo, né? Até agora é um brother que, tá indo contra medidas neoliberais. E tá pegando no AK-47 e dando tiro no exército pra isso. Reforma agrária, tá tudo certo. Sim. Os indígenas, brother. Tá. Isso, pois é. Os indígenas, inclusive um povo em especial, que são os Chiapas, é um povo indígena maia. Os Chiapas, eles, em especial, eles apoiavam muito ele. Assim, cara, o subcomandante Marcos é pica. E aí eles chegavam muito junto, era muito brother, tinha um apoio muito grande dos Chiapas. Lembrando que os povos maias, que a gente chama, são vários povos distintos. Não existiu o Império Maia, pelo contrário. Os maias eram descentralizados, eram vários povos que a gente genericamente chama de maia, né? Porque eles têm uma espinha dorsal cultural compartilhada entre eles. Bem, a EZLN, ela vai ficar muito famosa, porque no dia 1º de janeiro de 1994, eles vão iniciar o que é conhecido como Levante Zapatista. É quando eles começam a agir, eles vão invadir algumas cidades, vão tomar algumas cidades, falando que somos contra o neoliberalismo. E aí, uma coisa interessante é que essa data coincide com o início do NAFTA, desse tratado, né? E também com o aniversário do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sabe o que é isso? Não. É o tratado que cedeu as terras mexicanas para os Estados Unidos. Quando rolou a guerra dos Estados Unidos contra o México. Que o Texas era do México. Por exemplo, o Texas, porque é parte gigantesca. Várias, muito mais. Sabe? Los Angeles. Sabe? É espanhol, pô. Então, tipo assim, várias... Cara, meio que metade dos Estados Unidos quase, assim. Um pouco menos até. Que é muito grande. Pra você ter uma noção, eu tenho aqui o número. 1.360.000 quilômetros quadrados de terras que o México perdeu. Só que aí os Estados Unidos, eles têm essa culpa cristã, eles pagaram 15 milhões de dólares. Compraram bem. Não, valia muito mais do que hoje em dia, 15 milhões, óbvio. Mas mesmo assim é 1.360.000 quilômetros quadrados de terra. Que, enfim, eles ganharam. É que foi uma guerra. Não, foi uma guerra. Uma compensação pós-guerra. Quase isso. Foi quase tipo assim, não, eu sou... Tá vendo como é que eu sou bom? Vou comprar suas terras, tá ligado? Mesmo depois que eu venci você. E aí, enfim, foram muitas terras do México que, enfim, foram perdidas. Alexandre Níquel, eu voltei aqui hoje pra falar. Voltou? Voltei. Não parece. Fiquei um tempo distante. Tá meio off. Níquel, eu acho que esse tempo que você ficou sozinho, apresentando a publi da KTO, mostrou pro público que você é autossuficiente. Eu sou. Que você só precisa um pouquinho de confiança pra alcançar os seus objetivos. E Nescau. Puta marca, cara. Eu adoro Nescau. Não tem problema, que nós somos concorrentes. Sabe por quê? Porque não tem Nescau, não tem Nike, não tem nada que compita com a KTO. O melhor site de apostas que existe. É fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro.
E é difícil de perder se tá com a gente. A gente vai falar a verdade pra vocês. Tem tudo que é esporte lá. Tem, muito esporte. Tem vôlei. Tem. Tem basquete. Tem basquete. Que é o vôlei da bola picada. Vôlei da bola picada. Tem o futebol. Que é o vôlei da bola do pé. Cara, isso é muito Tem otário. o eSports, que é o vôlei digital. Se surgir qualquer dúvida, é só perguntar lá na KTO Underline Brasil no Instagram que eles respondem. E a gente não Vocês é podem robô. perguntar até por que eles continuam patrocinando. É verdade. Mas eles estão apoiando a gente há muito tempo. História pros Brothers tá continuando todo esse tempo, porque a KTO tá com a gente todo esse tempo também. Muito legal. Eu amo eles, cara. Eu também amo. Eu não amo mais ninguém, velho. Mas eu amo ninguém, nada. Família, foda-se. Só a Não, cara, família não me patrocinou. Ai, cara, eu tô rindo muito A gente hoje. tem o cupom HPB20, o cupom de free bet, maravilhoso. Pra sua primeira aposta, você que nunca apostou, que é um covarde, chegou o momento, entra no KTO.com, coloca o cupom HPB20, coloca uma graninha lá e vai ganhar 20% em cima. Colocou 100, vai com 120. Colocou 50, vai ficar com 10%. É 20%. Ou vai ficar com 60 reais. É. Pra apostar como você quiser. Exatamente. Tá bom? KTO.com. E aí uma coisa interessante é que algumas cidades, como San Cristóbal de las Casas, foram tomadas, várias cidades, e eles ficaram muito famosos, né? Porque a população mais pobre viu nesses caras uma galera que estava disposta a encarar e lutar contra a desigualdade de terras. Tá, mas tomar a cidade, o que eles fizeram? Tipo Tomaram, assim, derrotaram o policiamento que tinha na cidade, tomaram. Alguns foram simbólicos, né? Eles tomaram e depois voltaram, sabe? Alguns tomaram e ficaram um tempo. Mas o ponto é que eles se colocaram como um player no xadrez que tinha lá. Bem, Ale, como eu falei, né? Em maio de 2014, ele, que é o porta-voz, tem até a matéria no El Brasil que fala sobre isso. No El País, El Brasil, fala. É um país muito interessante, que ele fala justamente sobre a história do amigo dele, o Galeano, que foi morto, né, pela polícia. E ele falou que, na verdade, agora, hoje, você se dirige a ele como subcomandante insurgente Galeano. Mas se ele entregou o nome do amigo que morreu, não ficou mais fácil de achar quem era o subcomandante Marcos? Não, é um membro Não é do só grupo. olhar no Não, é um membro do que grupo. ele segue no Instagram? Não sei se é simples assim, cara. Bem, Ale, de qualquer forma, o subcomandante Marcos, depois que tomou essas cidades, ele não conseguiu muito as demandas que ele queria. Ele e o grupo, né, o exército zapatista. A gente tá em que ano? Hoje? Não, nessa história fantástica. 2014, por exemplo. 2014? Aham. O que tem? Nada, tô te ouvindo. Ah, tá, só tá querendo se localizar. E aí o governo não cedeu muita coisa. E, bem, agora já falando sobre a figura histórica mesmo, né? Sobre o personagem aqui mesmo da parada. O lance é que o subcomandante insurgente Galeano, ou subcomandante Marcos, ele dizem, em 95, declararam que ele era, na verdade, Rafael Sebastián Guilén Vicente, um moço ex-acadêmico que nasceu na cidade do México em 1957. Rafael se formou em filosofia e ele deu aula na Universidade Autônoma Metropolitana. E de acordo com a teoria do governo, ele de manhã é um professor de filosofia, dá aula para os alunos. E quando ouve com sua super audição a desigualdade social, ele veste a sua máscara de subcomandante Marcos, ou de Galeano, ou de qualquer coisa, e ele vai lá e enfrenta a polícia. Então ele é um super-herói da reforma agrária. O Reforminha. O super-reforma. E aí, tá, mas assim, ele não existe mais. Existe o insurgente Galeano. Ah, ele ainda tá Sim, e aí entra aqueles papos. não É ele ainda, sabe? Uhum. E talvez não seja já algumas vezes, sabe? Tem muita gente que analisa foto, né? Que fala, pô, mas a partir daqui é outro cara, hein? Olha, não, mas aqui, entendeu? E pro movimento isso é completamente irrelevante, porque não é isso. Eles precisavam de um porta-voz. Por isso criaram um porta-voz. A figura por trás da máscara, e isso é um papo de super-herói mesmo, é completamente irrelevante. Saca? Uhum. Esse que é o ponto do subcomandante Marcos, dessa persona. Esse tipo de máscara é muito comum no IRA, lá na Irlanda, e no ETA, lá na Espanha, também são movimentos revolucionários. Eles também têm essa ideia de botar máscara pra ter um porta-voz, sabe? Uhum. Só que o do Zapata ficou mais famoso, né?
E, bem, o outro paralelo interessante que dá pra estabelecer é o V de Vingança, né? A Máscara do Guy Eu Fawkes. nunca consegui ver esse filme de tão chato, eu acho. Cara, então, É eu vi... legal? Então, não, é complicado. O filme, ele não é ruim, não acho ruim. Mas é que o quadrinho, ele é muito diferente mesmo. Não falando que o quadrinho é muito melhor. Não, ele é diferente. De forma bem resumida, o filme exalta o V. O quadrinho não. Saca? E isso é igual o Watchmen. O Watchmen acontece a mesma coisa. E é também do Alan Moore. Ele deve odiar os caras que faz filme dele, né? Por isso que ele é meio noiado, né? Porque no Watchmen, o filme do Watchmen, ele exalta os super-heróis. Enquanto o quadrinho, ele escracha. Os caras acham que são melhor do que os seres humanos, sabe? São super seres humanos e tal. E não são. E aí eu acho que são obras bem diferentes, assim. Mas o filme é legalzinho, eu vi há pouco tempo. Eu participei do podcast Enquadrando, podcast de cinema. Beijo pra rapaziada, inclusive. E eu falei sobre esse filme, né? A gente conversou um pouquinho sobre o contexto histórico e tal. Muito louco essa ideia de tu... não é o caso, né? Porque você é um subcomandante Marcos achou pra representar um movimento. Mas tem uma galera que pilha em ser super-herói, né? Sempre aparece... Tipo Batman. De tempos em tempos aparece alguém que... Um vigilante de uma cidade que coloca uma máscara. Tem até aquele cara um dos mais famosos, assim, que depois lutou MMA. Não sei se tu lembra. Que é ele... Puta, não sei se é Detroit. Sei lá, uma cidade dos Estados Unidos, Chicago, assim. E aí o cara, basicamente, se põe uma roupinha de sou... Yeah! E sai atrás das pessoas na noite, assim, pra ver se tem alguém assaltando a parada. E aí tem uma lei, não sei se é todos os estados, que se a gente chega lá no... E aí, vamos sair na mão? E tu fala sim, tá tudo de boa. Tipo, não é contra a lei. O policial pode até ficar olhando, assim. Então tem umas... Que isso, cara? Estados Unidos é uma terra louca. Tem umas leis estranhas pra caralho. Dependendo do estado, assim, né? Então se tu olhar... Até tem um podcast sobre ele, acho que é Complex Hero, uma coisa assim. Complex Hero, legal. E... Enfim, eu acho muito louco que não é um caso isolado, assim, né? Rola a ideia de ser um super-herói. Um vigilante. E aí o cara tá sempre com as roupas muito constrangedoras, assim. E aí leva mais gente, né? Que aí o outro veio, o outro quer ser um outro super-herói que anda junto. Aí é meio que uma gangue de cara tentando policiar, cidadãos tentando policiar a cidade, assim. Cara, essas coisas me fazem concordar com o Alan Moore em relação a filmes de super-herói, às vezes, cara. Tá ligado? Sabe esse papo? Que os filmes... O Alan Moore, ele é bem extremo nesse papo, mas tem um ponto aí, tá ligado? Qual? Que é o ponto de que, pô, os filmes de super-herói fazem as pessoas acreditarem que existem, que vai ter algo ou alguém super poderoso que vai resolver os problemas, sabe? Às vezes os problemas, eles não são incríveis, não é uma luta do bem contra o mal, sabe? Ele acha que essa cultura que é estimulada pelos filmes, faz com que as pessoas entendam de forma muito simplificada a realidade e esperem que um super-herói resolva os problemas. Alguns acham que é ele mesmo, né? Faz sentido. Tem algo aí, né? Tem algo aí. Tem um pouco de religião também, assim, né? Tu espera que... Tem, não. Religião pra caralho. Meio que... Sim. Tipo, de você aceitar as injustiças que você sofre em vida, porque quando você morrer, você vai pro paraíso e tal. Tem algo que pode me salvar, tem uma parada maior, tem um sentido pra tudo, né? Mas o ponto de tu virar a chave, assim, de, pô, vou tentar ser um vigilante, um super-herói, é estranho, né? Acho que é só doença, velho. Acho que é uma síndromezinha. Se a gente tá numa parada tão violento que deve virar uma chave, né? Do tipo, de repente tu toma um trauma muito grande, né? Trauma faz super-herói. Todo filme de super-herói, o cara começa porque mataram a Pra ter família. uma justificativa mínima, né? Não, tem traumas na vida que a gente passa. Que tem que botar só botando uma capa depois. Só botando uma capa e correndo na rua. Atrás do crime. Só assim pra lidar com ele. Tomar um tiro do assaltante de moto, assim, primeira vez que eu ia tentar. Apanhar de um bandido de moto aleatório, né? Morre no primeiro, na verdade. Bem, Ale, o subcomandante Marcos provavelmente ainda tá vivo. Ele tem algo em torno de 65 anos, é um senhorzinho. 66, sabe? Provavelmente. Mas caso seja ele, caso não seja esse Rafael e tudo mais, nada impede, como eu falei, de ser uma outra pessoa.
sabe? E aí existem algumas teorias interessantes sobre ele, né? Umas teorias até meio que da conspiração, que, por exemplo, diz que o subcomandante Marcos não é indígena e é uma fachada, esse papo dele, porque ele quer promover as suas próprias ambições. Então ele quer só ser o cara. Quer só ser o poder. Só quer poder. Fraco. Isso aí é fraco. Também tem uma outra que diz que ele tem ligação com o narcotráfico. E aí a ideia é desestabilizar tudo pro narcotráfico vir como um poder paralelo do Estado. Acho que há muitas camadas aí, né? Não, eu tô generalizando, eu tô simplificando aqui, Sim, na verdade. é. Cada uma delas. Tem uma outra teoria meio Batman. Porque tem esses grupos revolucionários, né? Não tem vários têm ligações com o tráfico, né? Não tem pelo menos a tradição, ou o que se vende da tradição desses grupos na América Latina, tem... Que se vende é isso, né? É. Ou até mesmo os grupos, que nem lá não, mas é os Estados Unidos mesmo que eu acho que planta. O quê? Não, tô pensando no Afeganistão, que tem aquela palavra da crise dos opioides, que... Muita coisa era plantada lá, né? plantada lá, né? Mas aí acho que essas paradas são do... Eu não sei como é que funciona legalmente, se é do governo americano ou se é do Afeganistão. do Afeganistão. Uma outra teoria que eu gosto é do Batman, que falam que ele, na verdade, é uma figura muito famosa, política e tudo mais, sabe? Aí ia ser muito e aí bom. tem uma lista de pessoas que eles acham que é o subcomandante Marcos. E é tipo um superstar, assim, na parada. Deve ter vários caras que estão nessa lista e alimentam, né? Eu alimentaria demais. Eu ia andar com a máscara no bolso meio que caindo. Caindo, exatamente, Levantaria o punho do nada e, não, desculpa, gente, não, sabe? Só pra dar aquela... Com certeza. Ia ser muito foda. Uma outra coisa interessante também é que é uma coisa financiada pelo USA, o subcomandante Marcos, é financiado pra desestabilizar o governo mexicano e ele não se tornar uma democracia forte e facilmente intervível. De poder... De fácil intervenção. De fácil intervenção. Obrigado, Nick. E tem Esse até a possível, minha... né? É possível. Possível, provável, de novo, isso. Possível sempre é, lógico. Mas uma que eu acho bem interessante é que é uma mulher. Não! Isso não é possível. Não. Bem, mas baseado... os caras pegam umas fotos, tem uns desenhos do rosto. Aqui tu pega o olho aqui tu vê, entendeu? Do subcomandante Marcos. Se for uma mina, é melhor ainda. Porque aí... Porque ninguém espera que e daí põe um cara pra dublar, que tá de... Isso me lembrou, cara, a excelente série Watchmen, da HBO. Sabe que a HBO é foda, né? As séries da HBO geralmente são muito boas. Geralmente. Pô, Zero Sopranos, né? E o Watchmen, que já comentei, lembrei disso aqui agora, tem alguns plots, assim, mas basicamente saiu o quadrinho do Watchmen primeiro. Aí depois veio o filme do Zack Snyder, né? Só que o filme, ele destoa muito por vários motivos, né? E aí a HBO fez a continuação da história, mas continuação do quadrinho, ignorou o filme. O filme não existe. Então, tipo assim, o final é diferente, mas ignorou a existência. E aí a série do Watchmen é uma continuação dos quadrinhos, assim. E bem fiel. Sim, bem fiel. Só que é uma continuação, né? Então, acontecem coisas novas. Mas eu acho excelente, assim. E o melhor, acaba. É uma temporada. E acaba bem, sabe? Pô, eu adorei, assim, pra quem... Eu acho que é a minha recomendação do episódio. Leia o Watchmen. Já falou dessa série, eu nunca consegui assistir, cara. Mas tu tem que ler o quadrinho, né? E aí por isso que você fica puto. Mas é porque é a continuação de uma história, Níquel. Pô, mas isso aí é proibido. Mas isso daí é porque a obra é fraca, né? Não, é proibido tu vender um produto que precisa de outro produto pra funcionar. Não é proibido. É proibido por lei. Que lei, cara? A lei do produto. Que lei do produto? Tu não pode vender um produto que precisa de outro produto. Não, tu não precisa de O outro. controle tem que ter pilha. Níquel, não é que você precise de outro. Você pode ver. Então fala direito. Então você Baixa pode ver. Toyota. Pode ver. Pode falar matar. Eu sei, não, mas foi no final. Eu falei baixo. Tá bom. Vamos lá. Coloca um... Uma tardinha. Emerson. Coloca um... Bip. Não, pega esse áudio agora e coloca... Cavalo! Aí tu deixa... Eu vou te... Cavalo! Ou não, melhor. Toyota. É bom. Obrigado, Emerson. Obrigado, editor. Agenciadepodcast.com.br. Enfim, você não precisa pra assistir. Mas eu acho que é 1000 vezes melhor depois que você ler o quadrinho. E o quadrinho curto, cara, relaxa. É bem de boa, vale muito a pena. É uma das minhas obras favoritas,
all time, assim. Tem um diálogo, o ouvinte aí, eu não vou dar spoiler não, relaxa, do Doutor Manhattan em Marte. Aquilo ali. Marte? Aquilo ali, ó. La creme de la creme, filho. Aquilo ali quase destruiu meu niilismo, cara. De tão forte, assim. Tu não assistiu Sopranos. Se tu assistir Não. Sopranos, eu assisto o Watchmen. Ih, tu não vai fazer isso, cara. Eu assisto, porque o Watchmen é bem menor do que Sopranos. Sopranos são 5 temporadas, 50 minutos cada episódio. Mas é a melhor série que existe. Tá. Não sou eu que tô falando. Não, Sou eu. Que também tô aqui dentro. Entendi. Enfim, o ponto é que essas teorias sobre o subcomandante Marcos são apenas teorias. Tá? É mais provável, olha, é possível e provável, é mais provável que ele seja somente um brother revolucionário, assim, que comprou a briga e quer reforma agrária. É mais simples, sabe? Do que as pessoas falam. Vamos fazer um grupo desse, cara. Revolucionário? É. Qual é a sua pauta? Eu tô nessa última gravação, eu tô pela estatização do Uber, né? Papo reto. Você falou isso real, né? Estatização do Uber. A gente foi gravando isso ou falou fora? Foi em off? gravando. Acho que tem que estatizar o Uber. Por quê? Porque o lucro é muito desproporcional. O serviço deixa a desejar e explora demais também o trabalhador. E não é algo... Esse tipo de produto, quando ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é... Não sei, não é uma puta tecnologia, não é uma parada, tipo... Você acha que dá pra fazer... Dá pra fazer um muito mais foda. Aham. E que o lucro gerado... Porque assim, tem iniciativas de governo. Tem um Uber da cidade de São Paulo, né? Uhum. Mas ainda é umas taxas meio estranhas, ainda é um aplicativo que não funciona tão bem. Uhum. Mas se tivesse um federal, acho que ia ser do caralho, assim. Porque o cara recebe, sei lá, meio que tira uns 40% entre imposto. Uber. Entre imposto e o lucro, sei lá, tira uns 40%, 50% da corrida do cara. Tá, mas e o cara que inventou o Uber, ele não tem mérito, não ganha nada? Não, mas aí, quando eu digo estatizar o Uber, é criar um federal com muito melhor, que não cobra imposto, não vai ser federal, então não vai cobrar imposto e vai ter taxas melhores para os motoristas. Entendi. Não é estatizar o Uber, né? Não é. Não é criar um paralelo estatal. Entendi. Não vou interferir na parada do cara, né? Por que não, cara? Porque daí é dele, né? Ué, mas aí é só proibir, pô. Não, mas... O brasileiro é do Brasil, pô. Não. Eu faria com outros serviços. Então você não quer estatizar o Uber? Queria estatizar o Tinder. Por que quer estatizar o Tinder? Acho que é pelo motivo semelhante, assim. Muito dinheiro? É. Mas esse dinheiro você... E aí fazer relacionamentos pro Brasil. Relacionamentos que favorecem o país. Juntar arquitetos com... Engenheiros civis? O cara de Getúlio Vargas que escrevendo para que o Brasil avance industrialmente. Caralho, o Tinder do Vargas é foda, filho. Cara, tem algo aí, né, cara? Tem algo aí. Beleza. Primeiro, fazer uma miscigenação maior. Uhum. E segundo, profissionais que eu acho que vão ajudar. O desenvolvimento trabalhista. Muito foda, Nick Vargas. Tu não quer, o que tu quer estatizar junto comigo? Não, eu queria... Ou privatizar, não sei. Não. Eu gostaria, Alexandre Níquel, que algumas coisas fundamentais fossem desenvolvidas, como, por exemplo, alguns... como é que eu posso dizer? Alguns conglomerados alimentícios, eles fossem tudo governo e foda, sabe? Pra dar comida pra quem precisar. Alguns conglomerados de hotelaria, por exemplo. Desse quarto, sabe? Alguns conglomerados de construção civil fizessem prédios, casas pra distribuir. Eu sou a favor disso, assim. A minha revolução, ela para aí, sabe? Eu acho que eu pegaria em armas junto com o comandante Marcos pra fazer esse tipo de coisa básica, assim. E é claro, né? Se a gente conseguisse alcançar isso, a gente poderia debater outras pautas um pouco mais... para mim, menos urgentes, mas também muito necessárias, como o acesso à educação, né? Acho que educação superior... Na verdade, educação é o tipo de coisa que não deveria ter limite, sabe? Eu acho que todo mundo podia estudar o que quisesse, sabe?
E porque se a pessoa tem um ímpeto de estudar alguma coisa, aquilo ali é uma energia que poderia fazer bem pro coletivo como um todo, que está sendo mal utilizada. Então eu sou a favor de aumentar o número de escolas, aumentar o número de universidades, tudo público, e cursos e tal, e é isso, sabe? Se você quer estudar, você vai estudar. Sabe? Porque hoje o papo é, você tem que estudar para passar numa prova para poder estudar. Mas para você poder estudar, a única coisa que você tem que saber é nada. Que você vai estudar, entendeu? Se você não sabe, você estuda. Essa frase tá foda. Mas se você... tipo, vou ter que passar no vestibular pra poder começar a estudar. Pô, eu pensei que pessoas burras também pudessem estudar, tá ligado? Esse é o meu ponto. Eu acho que... Mas, né, obviamente, minha urgência, ela é anterior, assim. É ter o que comer, ter onde dormir. Mais do que a privatização, mais do que a estatização do Tinder? Níquel. Mais do que a estatização do Tinder. Discordamos, hein? É questão de urgência, né? Eu sinto mais a dor do povo. E tu sempre... Povo solteiro. Povo... Nação solteira. Não, eu quero unir essa galera, velho. Unir todo mundo, né? Entendi. Todos de mãos dadas. Perfeito. No Ibirapuera. Adoro Ibirapuera. Sempre que a gente não vai lá, né? Nunca... Não, a gente foi. Sempre que a gente não vai lá. Eu gosto de tomar aguinha de coco lá. É bom. Vamos lá, vamos tentar ir lá. Algum dia. Tá bom. O ouvinte que estiver no YouTube, escreva aí quais... vamos começar a escrever um documento junto. Um documento revolucionário do Story Brothers. Exército Revolucionário do Story Brothers? Exatamente. Então, nos ajude a definir 5 pautas importantes, necessárias e divertidas. Se não for, não vai ter. Também, esse documento tem que conter também como é que a gente vai fazer a personalidade desse nosso líder, né? Máscara. Porque, pô, tem que ser um nível Zé Gotinha. Tem que ser um bagulho que funcione, tem que ser um... Não sei. Você tem que pensar alguma coisa aí, né? Historinha. Ou brodinho. Tem que ser infantil pra gente cooptar a juventude brasileira? É legal, hein? O que jovem gosta hoje, criança? Do Luva de Pedreiro. E mundo completamente desatualizado. Hoje em dia Mundo Bita. Criança gosta. Eu quero pegar as criancinhas. Mundo Bita é tipo um Teletubbies do YouTube. O que mais tem? Não, mas acho que o Mundo Bita também já tem há tempo o Mundo Bita, né? Sério, será que já passou? Não, a criança... Passou assim, tinha 5 anos atrás o Mundo Bita. Talvez tenha uma outra parada mais hypada das crianças de hoje em dia. Pode ser. Mas vamos pensar nesse personagem. Vamos pensar. Tá bom, então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história do subcomandante Marcos e o zapatismo. Tchau, tchau. Beijo.